Esse é um vídeo aleatório sobre coisas aleatórias que eu consumi nesse mês de setembro e que eu recomendo para você despertar mais a criatividade, criar um pouco mais de repertório, sejam elas coisas culturais, livros, filmes, séries, etc. Bom, gente, a ideia desse vídeo surgiu basicamente da ideia de fazer aqueles vídeos de melhores coisas que você comprou, né, consumiu no último mês, mas eu queria fazer de um jeito um pouco diferente e dar algumas dicas de algumas coisas que eu consumi no sentido de livro, nesse repertório um pouco mais cultural. E eu não podia deixar de recomendar em primeiríssimo lugar uma das melhores séries que eu assisti nos últimos tempos e que fez a minha mente não só fazer assim, mas fiquei com as músicas na cabeça o tempo inteiro, que é a série do Raul Seixas, que tá no Globoplay. Não sei se vocês já assistiram, porque eu acho que ela lançou já faz um tempinho. Mas é uma série maravilhosa em todos os sentidos. Primeiro, por se tratar de uma série, não de um filme, o que a gente conseguiu fazer com que a história dele fique muito bem estruturada, muito bem contada, muito bem narrada. É uma série que traz um repertório brasileiro muito legal de músicas, mas também de cultura no geral, né? Porque o Raul Seixas era baiano e traz um sotaque. Nossa, o ator é sensacional, com um sotaque baiano, assim, impecável. As gírias, ele pedindo uma biritinha, ele falando bicho o tempo inteiro. Peraí, É bicho, eu tô muito tentando legal, arranjar uma vale birita muito a aqui. pena. Não tem Eu muita birita, coisa eu não Raul, sabia tá? na Tenho série, sem achei tempo. Senta aí, por que eu favor. conhecia, né, algumas coisas porque eu gosto de música brasileira, mas não sabia até mesmo desse laço tão forte que ele tinha com o Paulo Coelho. Eu achei que ele ajudou em algumas músicas, mas eu não sabia que era desse jeito. Eu não sabia nem a causa da morte dele, sabia que ele tinha morrido, mas não sabia exatamente assim por quê. É, E aí acho que a gente pode abrir um parágrafo à parte, fazer um vídeo à parte aqui só pra falar da atuação do Ravel Andrade, que é o ator que tá fazendo o Raul Seixas, porque assim, a expressão corporal dele, o jeito de sentar, o jeito de segurar o cigarro, o jeito de cantar, a voz, o jeito de tocar o violão, assim, sensacional. E eles colocam várias partes dos clipes antigos dele, ele refazendo, né? O ator refez os clipes. Então, nossa, sensacional, gente. Muito legal, vale muito a pena, muito rico de cultura e de cinema no geral, assim, vale muito a pena. Eu sou suspeita pra falar porque eu sou apaixonada por série, filme, nesse repertório de música antiga dos anos 70, 80. Eu amei Daisy Jones and the Six, eu li o livro e aí depois assisti a série e eu fiquei apaixonada. E dentre outros, uma época quando eu assisti o filme do Queen, que lançou no cinema uns anos atrás, eu também fiquei apaixonada, fiquei assistindo todo, fiquei ouvindo todas as músicas. O do Tim Maia também eu adorei. Então eu gosto muito desse cenário. Mas também acho que é porque me remete um pouco um contraste, assim, de que apesar de fazer, né, sei lá, 1970, não sei fazer conta, mas eu acho que, né, já faz 50 anos pra trás, apesar de fazer muito tempo, não faz tanto tempo assim, né? E eu fico chocada, assim, como tanta coisa mudou, como hoje em dia a gente tem tanta facilidade pra fazer um vídeo, né? E, assim, eu com essa câmera, eu faço um vídeo com uma qualidade muito melhor do que foi feito o vídeo do Raul Seixas em 75, 76, que ele fazia num estúdio, num cenário e com N produções e etc. Eu acho muito chocante o local que a gente está hoje em dia. Bom, gente, mas agora mudando de assunto, eu assisti um filme que também já foi muito falado, já foi muito avaliado, inclusive, se eu não me engano, ganhou um Oscar ou não sei, alguma coisa, ganhou um prêmio, alguma nomeação, alguma coisa assim, que é o filme Meu Pai. Eu não vou saber dizer onde é que tá disponível agora pra vocês assistirem, mas de repente eu procuro e coloco aqui no vídeo. Mas basicamente, só pra dar um enredo, assim, um cenário pra vocês, é a história de um homem com Alzheimer, né? E que ele tá já sofrendo daquela demência sênior, um Alzheimer já tá com esquecimento. Mas o que eu achei muito interessante, que eu acho que vale muito a pena assistir, é que é um filme do ponto de vista do senhorzinho, né? Do homem. Não do ponto de vista dos filhos, da família, etc. Apesar de mostrar muito também. Mas eu gostei muito da forma como foi estruturado o filme, sabe? Então, você fica confuso junto com ele. Porque o filme te faz ter essa sensação de confusão mental, sabe? Então, por exemplo, ele tá conversando com a filha dele, e aí, numa próxima cena, ele olha e não é mais a mesma atriz, sabe? É uma outra atriz que colocaram ali. Então, a gente fica confuso junto de
ficar meio com aquela sensação angustiante de não conseguir perceber quem é que tá ali do lado e não entender se aquela não era filha dele, mas ela tá falando igual e tá me chamando de pai, sabe? Então traz essa angústia, traz um sentimento meio esquisito, assim. E acho que, assim, uma grande parte das pessoas tem algum familiar, algum idoso, um avô, uma bisavó, que já teve nessa posição, não necessariamente talvez de Alzheimer, mas de uma demência sênior, assim, difícil, e a gente sabe como que é difícil como familiar para lidar com isso. Então, acho que traz vários questionamentos, traz várias repercussões e o filme também tá muito bem feito. O ator principal, assim, nem se fala. Parece que ele incorporou, sabe? Você não consegue em nenhum momento pensar que aquilo ali poderia ser um ator. Isso são as coisas que eu acho mais legal. Próximo. De livro, esse mês eu li 2 livros. Eu li Paixão Simples, da Anne Urks, não sei como é que eu pronuncio o nome dele, é um sobrenome em francês. Mas não me pegou tanto. Acho que vale, eu queria recomendar ele aqui porque eu acho que vale. Talvez não foi pra mim, mas talvez bata pra você. É um livro muito curto, é um livro de 70 páginas mais ou menos. Isso me incomodou um pouco porque eu confesso que eu gosto de coisas maiores, que consigam elaborar mais. Então acho que me remeteu mais a um texto do que a um livro. Mas basicamente, ele fala sobre o delírio de você estar apaixonado por alguém numa forma mesmo quase que como uma doença, sabe? Então, dela só conseguir pensar naquilo e de como aquilo desvirtua ela de outras coisas na vida dela. Então acho que vale, principalmente se você de repente está nessa onda ou de repente não está e gostaria de estar, e aí de repente também te deu uma sensação gostosa, mas não é muito boa a sensação, sabe? É uma sensação um pouco ruim, assim, meio delirante que passa o livro. Mas acho que vale, eu gostei da escrita dela, achei legal de ler. E é isso, não tenho muito o que falar. De repente, se você tiver lido e tiver algum outro ponto de vista, também coloca aqui embaixo, que eu acho que vale a pena. De livro de novo, gente. Na verdade, esse livro eu finalizei, não foi esse mês. Eu li um outro livro esse mês, mas eu não quero falar dele porque eu também não gostei muito. E, enfim, gente, eu não tô muito pra livros esse mês. Eu li, abandonei, não gostei. Mas aí, qual que é o motivo, né, de eu não ter gostado desses livros que eu li? Acho que foi porque eu li esse livro que eu vou indicar agora e eu gostei tanto dele que desde que eu li ele, todos os livros que eu li na frente, eu detestei. Então, vou recomendar pra vocês o melhor livro que eu li esse ano, que foi Uma Vida Pequena. Se você já leu, eu sei que ele é um marco, que muita gente fala sobre ele. Ele não é um livro pouco falado. Eu, na verdade, já estava com ele na minha lista para ler há muitos anos, mas confesso que ele é um calhamaço de 800 páginas e me dava muita preguiça, porque eu não tenho o hábito de ler livros tão grandes. Para mim, 300 páginas está de bom tamanho. E eu demorei muito para ler, eu demorei cerca de uns 3 meses para conseguir ler esse livro. Parei um tempinho, aí depois voltei, li outros livros em seguida, né, no meio disso, pra eu dar uma pausa, porque ele tava me dando um pouco de cansaço. Mas a hora que vai, sabe? Você não consegue parar de ler, porque não sei nem por onde começar, porque eu acho que se eu começar a falar, vai dar muito spoiler, mas eu vou só contextualizar pra vocês, de repente, se quiserem ler, né? Se vocês quiserem ter essa experiência. Ele conta a história. Você no começo você não sabe quem é o autor principal, quem é o personagem principal. Então ele conta a história de 4 amigos na época da faculdade, ponto. Aí nesse primeiro momento me deu um certo, sei lá, um incômodo, porque eu não gosto muito de só personagens homens, sabe? Então me deu uma falta de uma mulher no meio, sabe? De uma visão mais feminina, de coisas mais femininas. Então falava muito de nuances masculinas, o que não me pegou. Aí foi por isso que eu dei uma abandonada, porque o começo do livro eu achei um pouco, não estava entendendo muito onde que ele queria chegar, e eu ficava lendo pensando, caraca, ainda tem 500 páginas pra frente, vai ser desse lenga-lenga de 500 páginas, me dava um cansaço, uma fadiga. E aí insisti, e aí, assim, o que eu acho que foi incrível nesse livro aqui, né? Ele consegue estruturar muito bem, mas ele basicamente, gente, fala de coisas muito pesadas. Ele fala sobre um personagem principal que ele tem muita tendência a suicídio. Ele viveu uma vida surrealmente sofrida e ao longo do livro você vai descobrindo o que aconteceu na vida dele. E assim, não vou dar spoilers aqui, mas são coisas abusivas muito horríveis. E basicamente conta como que uma criança que sofreu tudo que ele sofreu se tornou como adulto. E aí, na perspectiva geral, você percebe que ele se tornou um adulto incrível, sabe? Mas a que preço, sabe? Como que ele consegue ser essa pessoa? Então ele tem vários hábitos, assim, horríveis. Então fala de corte, de automutilação, né? Ele fala muito de suicídio.
Ele mostra coisas boas que aconteceram na vida dele depois, mas mostra como ele nunca soube receber coisas boas, porque ele não aprendeu a receber coisas boas. Então, é um livro que te faz pensar em N vieses de coisas sobre a vida, sabe? Ele traz N reflexões. E acho que se eu relesse, eu iria, de repente, prestar atenção em outras coisas que não me chamaram atenção nesse primeiro momento. Mas basicamente é isso. É um livro incrível, riquíssimo e que vale a pena dar uma insistida, sabe? Eu acho que é um livro que vale a pena, porque eu também às vezes fico cansada de ficar lendo livros curtos, rápidos, tipo esse, por exemplo, que eu falei da Paixão Simples, que muita gente fala muito bem, e eu li também por conta disso. Confesso até que peguei esse livro da Paixão Simples para ler, porque ele ganhou algum prêmio. Então pensei, deve ser um livro muito bom, e eu geralmente me guio meio que por isso, para ver, até filme também, se eles ganharam algum prêmio, geralmente é uma coisa que eu já vou logo de cara. Mas confesso que Minha Vida Pequena é um livro que ganhou prêmio também. Mas eu confesso que o da Minha Vida Pequena, assim, faz todo sentido. Eu nunca li nada igual e nada tão profundo. Eu acho que é isso. Minha Vida Pequena é um livro muito grande, mas muito profundo. E isso é uma coisa que me pega muito. Bom, gente, vou encerrar por aqui. Vou fazer um segundo vídeo desse depois, e aí falo um pouco mais, mas eu acho que já dei algumas indicações muito boas. Consumam essas dicas que eu falei e de repente depois me falem o que vocês acharam, ou se vocês já, de repente, assistiram a série que eu falei, ou filme, ou livro. Me contem o que vocês acharam e me recomendem o que vocês consumiram esse mês de cultura, de livro, de filme, de série, de lugares que vocês foram de repente, porque numa próxima vez eu vou falar de alguns lugares que eu fui também e gostei. E não deixem de curtir esse vídeo e de se inscreverem no canal. Eu vou fazer alguns vídeos diferentes esse mês, eu pretendo fazer um vídeo por mês, um vídeo por semana, vamos ver se eu vou conseguir, porque eu fico meio em falta de fazer vídeo que eu acabo não colocando como prioridade, mas eu vou me esforçar. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Beijo!